A paz de Cristo a todos. Aqui é o pastor Luciano Tomé, do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. Quero deixar uma mensagem para você, que está lá em João capítulo 5, que fala sobre um paralítico que era doente há 38 anos, que estava ali perto de um tanque chamado o Tanque de Betesda. E a Bíblia conta que ali ficavam muitos doentes, diversas enfermidades, diversas situações. E aqueles homens ficavam ao redor daquele tanque, porque segundo as Escrituras diz, de vez em quando um anjo vinha, agitava as águas, e o primeiro que entrasse após o anjo agitar as águas era curado. E aquele homem estava ali, né, esperando a oportunidade dele. E a Bíblia conta que Jesus chega perto daquele homem, fala com ele e cura aquele homem. Aquele homem é curado, pega a sua maca e sai andando com ela. Eu queria falar uma coisa a respeito disso. Ali havia muitos doentes, mas a Escritura fala que Jesus só curou aquele homem. Muitos doentes e somente aquele homem foi curado. Aí você fala assim, pastor, mas Jesus não era famoso, né? Não corria pelaquela região, o boato, a notícia de que Jesus curava a todos, e não vemos na própria Bíblia, em outras situações, Jesus curar a todos. Por que só Jesus, nesse episódio, só curou aquele homem? Olha, isso eu creio que seja um ensinamento para mim e para você. Jesus curou aquele homem, somente aquele homem, porque era a vontade do Pai curar somente aquele homem. Mas o Pai é mau, não quis curar os outros. Não é isso. A questão não é essa. A questão não é essa. Que Deus tinha um propósito, naquele momento, de curar aquele homem. Deus é soberano. Ele podia curar os outros numa outra oportunidade. Ele podia curar os outros. Podia curar todos? Também podia. Mas o que eu quero chamar a atenção para você aqui, nesse texto, é que Jesus, ele fez exatamente a vontade de Deus. Porque talvez Jesus até tivesse se compadecido dos outros doentes. Talvez a vontade, né, de Jesus ao ver aqueles homens, todas aquelas pessoas doentes, talvez a vontade de Jesus fosse curá-los, curar a todos ali também. Mas ele mesmo diz, eu só faço a vontade de Deus. Eu só digo aquilo que eu ouço o Pai dizer. Eu só faço aquilo que eu ouço o Pai fazer. E isso é um ensinamento para mim e para você. De que nós precisamos nos ater, nos focar na vontade de Deus. Por mais que a situação seja aparentemente boa, por mais que a sua atitude tenha uma boa intenção, por mais que o resultado seria maravilhoso, né, se Jesus curasse a todos ali. Mas eu e você precisamos aprender a ficar restritos na vontade de Deus. Tem uma simbologia, uma teoria que diz assim, né, que quando o diabo ele não consegue te puxar do cavalo, ele te empurra para você cair do outro lado. O que isso quer dizer? É que quando o diabo ele não consegue
te impedir de fazer a vontade de Deus, ele faz com que você faça mais do que Deus pediu a você. E ele consegue o mesmo objetivo, fazer com que nós erremos. Porque eu não tenho que fazer nem mais e nem menos. Eu tenho que fazer exatamente a vontade de Deus. Ah, mas pastor, não importa se o resultado é bom, se mais almas serão alcançadas, se não importa. Não importa. O que Deus pede de nós é obediência. Obediência. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus nos mínimos detalhes, para que a gente não incorra em fazer além, né, do que Deus pede. Quantas vezes Deus às vezes pede para um servo dele falar alguma coisa a alguém, e aquele servo muitas das vezes vai lá e fala muito mais do que Deus falou. Às vezes ele mesmo não entende e deveria dizer o que Deus mandou dizer e simplesmente... Mas ele tenta explicar, ele tenta interpretar e muitas das vezes fala além daquilo que Deus queria que falasse. Então, aprenda isso. O diabo, ele quando não consegue te puxar do cavalo, ele te empurra, ele te joga para o outro lado, ele te faz cair do lado de lá, que é justamente quando nós ultrapassamos aquilo que era a vontade de Deus. Quando a gente vai além, quando nós fazemos a mais. Esse é um erro. É um exemplo, é muito claro disso, é Moisés, né? Moisés, a Bíblia fala que Moisés, né, no Antigo Testamento, era o libertador do povo judeu. Ele, simbolicamente, Moisés é o Jesus do Antigo Testamento. A vida de Moisés, o que ele fez para o povo, é exatamente uma simbologia do que Jesus viria a fazer na cruz. Moisés libertou o povo cativo, o povo escravo do Egito. O Egito, na Bíblia, significa esse período de escravidão. E ele liberta o povo, o Senhor faz sinais e maravilhas, o Senhor conduz o povo pelo deserto. A Bíblia fala que Moisés era um querido de Deus, que Deus falava com Moisés face a face. Face a face. Para você ver o nível de intimidade que Moisés tinha com Deus. Mas esse mesmo Moisés ficou impedido de entrar na terra prometida porque ele desobedeceu a uma ordem de Deus. Deus manda ele falar a rocha para que a rocha jorrasse água. E Moisés, irritado pela murmuração do povo, ele, ao invés de falar a rocha, ele bate com o seu cajado na rocha. Saiu água do mesmo jeito, né? Jorrou água do mesmo jeito. O que Deus queria fazer era que da rocha saísse água. O resultado acabou sendo o mesmo. Se Moisés falasse a rocha jorraria água. E Moisés bateu na rocha e a rocha também jorrou água. Mas Moisés ficou impedido. Olha que eu estou falando de Moisés. Moisés, um homem que falava com Deus face a face. Moisés ficou impedido de entrar na terra prometida, porque desobedeceu a Deus, porque fez além do que Deus havia dito para ele fazer. Ele deu água ao povo da mesma forma. O resultado foi o mesmo, mas o erro dele foi não ter obedecido. Talvez você tem feito coisas que você acha que é legal, né? Você tem a sua intenção é boa
de ajudar o próximo, de converter pecadores ao arrependimento. Mas quem sabe você não está fazendo coisas além daquilo que Deus tem te pedido. Ah, mas você pode até ganhar as almas. Você pode até ajudar as pessoas. Mas você não estará no centro da vontade de Deus. E o mais importante é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Porque Deus, Ele não precisa de mim e de você para alcançar o pecador. Deus não precisa de mim e de você para ajudar o necessitado. Nós somos instrumentos. Então, quando Deus fala para a gente fazer exatamente aquilo, é porque tem um propósito. Porque, de repente, você força a barra, você vai além do que Deus fala, você traz aquela pessoa convertida para a igreja, mas daqui a 6 meses, 1 ano, aquela pessoa ela não consegue se manter e sai. Porque talvez não era o momento aquela hora. Talvez aquilo que aquele algo a mais que você falou, não era para você ter falado naquele momento. Então, que isso fique de aprendizado. Fique de aprendizado. Ali havia muitos doentes. E Jesus só curou aquele homem. Só curou aquele homem. Porque era a vontade de Deus exatamente curar só aquele homem. E Jesus obedecia a Deus fielmente. Fielmente. Nenhuma vírgula mais, nenhuma vírgula menos. Assim deve ser eu e você. Buscarmos de Deus, né? Buscarmos de Deus a vontade perfeita de Deus. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo queria entrar em algumas cidades e o Espírito Santo havia impedido eles. Impediu ele de entrar. Aí você fala assim, mas ele ia pregar o evangelho, ele ia ganhar almas. Não interessa. Deus não queria ele naquela cidade. Deus queria ele em outra cidade. Vai saber se Deus iria mandar outra pessoa para aquela cidade. E se Paulo não ouve a voz do Espírito? E vai assim mesmo. Qual o desdobramento disso? Qual seria a consequência disso? Não sei, mas poderia ser um desdobramento muito ruim. Então se atenha à vontade de Deus. Faça exatamente aquilo que Deus te pede, nem mais e nem menos. Porque tem um ditado popular que diz, de boa intenção o inferno está cheio. Então, por mais que você enxergue algo de bom numa atitude, procure saber se aquela atitude é a vontade de Deus para você. Porque se você andar no centro da vontade de Deus, exatamente fazendo o que Deus quer, nem mais nem menos, você glorificará a Deus na mais alta intensidade de que você pode conseguir. Ok? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa aí de alguma forma se desejar no coração abençoar esta obra, né? A gente tem um canal onde você pode estar através do nosso site ajudando a gente, né? Contribuindo com algum valor voluntário, sendo um reconstrutor. O que é o reconstrutor? Você se compromete a doar mensalmente um valor de 10 desculpa gente, um valor de 10, um valor de 15 ou de 30 reais. A gente também temos os nossos livros, né, os nossos livros que são fontes de captação para nós mantermos esse trabalho, né? Nós temos 2 livros, o Dentro da Igreja e Longe de Deus e o Aniquilação à Última Hora. O Aniquilação à Última Hora é o que nós lançamos agora e ele fala de uma ficção cristã. Ele é uma ficção cristã que aborda a situação mundial atual. Ele fala sobre esses dias de movimentação, esses dias onde as peças do xadrez estão se movendo de forma que o mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo.
O mundo está sendo movimentado para que quando ele vier, quando ele aparecer em seu próprio nome, as pessoas possam recebê-lo, né? Possam recebê-lo, e tudo aquilo que nós vemos em Apocalipse virá a acontecer. Então, assim, vale a pena ler, é um livro muito legal, a história está bem bacana, e você pode ter, né, entender isso e trazer para a sua vida esse despertar de que nós temos que viver as nossas vidas, mas atentos ao que está acontecendo à nossa volta, para que nós não sejamos pegos desprevenidos, ok? Fique à vontade, nos ajude no que você quiser e puder, precisamos da sua ajuda, precisamos, né, de valores para poder manter esta obra, e se você quiser ser um instrumento de Deus para nos abençoar, que seja. Amém? Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.